americano, né? É um termo bem mais próprio para a gente. É, e esses latinos, né, vão fazer com que a sua língua latina, né, que eram esses povos, seja difundida no mundo inteiro. É só você parar para pensar que essa é a razão pela qual o português é tão semelhante do espanhol, o italiano são línguas semelhantes, né? Até o francês são línguas que têm a base e semelhança. Por quê? Receberam uma influência latina muito grande por parte do Império Romano, que quando conquistavam um território, faziam um processo que eles chamavam de romanização, que era basicamente é, transformar aquela cultura para os valores romanos, e assim, através dessa transformação, eles iam modificando a cultura daquele povo até que ele se integrasse no que seria o Roma, né? Fazer parte do Império. E aí você faz a influência muito grande, inclusive na língua, e na língua isso é muito percebido, né? Francês, italiano, espanhol, português, olha quantos países falam hoje um idioma latino e fizeram parte desse processo de Roma, que ajuda a entender o tamanho da influência que Roma vai ter, tá? Não só na língua, né? Estou citando a língua, mas o direito romano é um dos basilares até. Quem é a turminha do direito aí vai estudar muito direito romano na faculdade, tá? Então, o direito, a cultura, os valores, enfim, a organização política vai influenciar muito a nossa cultura até hoje, tá? Então, vamos agora, cronologicamente, né? O início de Roma, né? Muita coisa, são versões, tá? Semelhante à Grécia, a gente não tem um conhecimento exato, tá? De como aconteceu, pelo menos na primeira fase de Roma, tá? Principalmente dessa formação, e a formação dela é explicada principalmente através de um mito. Seriam semideuses, seriam Rômulo e Remo, certo? E aí, como eles eram filhos, né, fora do casamento, né, o rei, né, da província, mataria eles, né? Então sua mãe, a Lucrécia, teria se apressado para jogar eles no rio para que eles não fossem assassinados, né? Eles teriam sido encontrados e amamentados por uma loba, né? Até serem achados por um caçador que faria a criação deles, né? Em dado momento da vida eles descobririam essa herança, né? Divina, e tentariam tomar o trono, né? Etc. No acesso de fúria, né? O Rômulo, né? O Remo mataria o Rômulo, e aí o Rômulo fundaria, né, sobre o sangue do irmão, a cidade, né, a cidade de Roma, em homenagem ao nome do irmão, né? É, a história é mitológica, né, fictícia, mas os romanos acreditavam muito nisso, nessa origem guerreira, tá? Essa origem é, mítica, né, mesmo mitológica na sua fundação, tá? Ocorre que Roma ela surge como uma cidade pequena, né, e logo vai crescendo, tá, e se desenvolvendo até se tornar um império, tá? A divisão que a gente tem de Roma, ela inicialmente ela é uma monarquia, tá? Depois ela vai se tornar uma república e por fim um império, tá? A gente, por conta do cinema, né, de Hollywood, a gente acaba conhecendo mais a fase imperial, tá? Mas talvez até não seja a mais importante para a gente. O que vai ser mais cobrado no vestibular é sempre a parte da república, porque é onde vai trazer a maior parte dos elementos que a gente tem até hoje, tá? E aí, no início, nesse início aí que a gente está falando da fundação, a gente tinha ainda a chamada monarquia, tá? Monarquia que vai de 753 a 509 antes de Cristo, tá? E aí, você tinha a divisão do poder, né? Era basicamente um rei, tá? Que teria a função executiva, tá? O Senado, né? Que era um órgão
fundamental, a instituição mais sólida de Roma, que vai ser responsável por fazer as leis, né, e sancionar, inclusive, as decisões do próprio rei. Então, o Senado, ainda aí, mesmo que a gente ainda não esteja na República Romana, ele já é muito importante, tá? E, por fim, a gente vai ter a Cúria, que é o órgão que vai ratificar as decisões do Senado, tá? O que é ratificar? É você concordar, né? Você chancelar aquela decisão. Então, vai ser eles que vão fazer as leis diretamente. Então, nesse primeiro momento, a política romana, ela vai se basear basicamente dessa maneira, tá? Essa divisão da monarquia, né, governo único, arquia, governo, governo de um rei, tá? Ocorre que primeiro você vai ter uma disputa é, entre os próprios etruscos, né, e latinos, tá? Nessa disputa pelo cargo de rei, tá? É, que vai acabar até contribuindo para o fim desse regime de monarquia, tá? Da divisão da sociedade romana, a gente teria os patrícios, tá? E já é um elemento que a gente tem hoje, né? Se a gente lembrar quando a gente fala, fulano é uma patricinha, né? Que é a menina que tem dinheiro, que tem tudo, né? É justamente dessa herança. Patrícios eram os bem-nascidos romanos, aqueles que eram os mais ricos, os bem-nascidos, que tinham títulos de nobreza, tá? Grandes territórios, rebanhos, enfim, grandes produtores. Eram aqueles descendentes dos fundadores, tá? Semelhante, quando a gente fala lá em Grécia, que a gente fala dos eupátridas, né? Que eram os bem-nascidos, os também descendente dos fundadores, aqui os patrícios é muito semelhante a essa ideia dos eupátridas, tá? É, e a gente tinha abaixo desses, né, dois grupos, né? Primeiro os clientes. Clientes eram chamados homens livres, na maioria deles, quase 100%, eram estrangeiros que prestavam serviço em Roma. E aí, por isso, eles teriam proteção, auxílio econômico, até muitos comerciantes vão estar dentro desse grupo dos clientes. E os plebeus também, que normalmente às vezes a gente até usa esse termo também, né? Eu sou um mero plebeu, que é a população normal, vamos dizer assim, né? Aquele camponês médio, aquela pessoa média ali, que eram livres também, na maioria vão trabalhar, fazer as funções, né? Como artesanato, comércio, a própria agricultura, né? Outros trabalhos também na própria cidade, pedreiro, enfim, são trabalhadores médios, né? Os plebeus, e a escravidão, tá? A escravidão é muito importante para entender Roma, porque a base econômica e produtiva de Roma é a partir da escravidão, certo? Então é muito importante que vocês entendam a importância da escravidão para Roma, porque quando a gente fala lá do fim do declínio e queda de Roma, a grande justificativa vai ser também uma crise produtiva por falta de mão de obra escrava. Então, entendam que a base da produção, quem produzia, tá, em grande parte, quem trabalhava em Roma, vai ser escravos, tá? Semelhante que a gente viu também na Grécia. É, e aí, faço aquela observação também, que eu fiz na aula de Grécia Antiga. Os escravos, aqui, eles não são semelhantes aos escravos que a gente vê na América, tá? Escravos do Atlântico, escravizados, na verdade, seria o termo mais adequado. Diferentemente da escravidão que vai ocorrer na América, onde o negro ele é visto como um ser sem alma, né? E, portanto, poderia ser escravizado e não vai ter nenhum direito e é muito mais cruel. Aqui os escravos eles poderiam ter até status e benesses até maiores do que plebeus, justamente porque eles desempenhavam funções que eram importantíssimas. Havia escravos dentro da administração romana. Então, né, por mais que um escravo chega num bar lá, vai beber, e aí o taverneiro vai lá e fala: Ah, sai daqui, seu escravo. E o escravo fala: Ó, eu trabalho para o senador, vai me destratar mesmo?
E aí ele vai falar, opa, não, porque esse escravo aí tem costa quente, e se eu mexer com ele eu posso me dar mal. Então, a lógica da escravidão aqui em Roma ela é diferente. Mas entenda que os escravos eles vão ser responsáveis pela produção, tá? Então, é, a grande parte da população romana, inclusive, vai ser composta de escravos. Então, é muito importante, tá? Estou frisando bastante entender essa ordem de escravidão, tá? Aqui a pirâmide, tá? Para vocês entenderem mais, né, como é que é a distribuição. Então, como eu disse, a base, né? A maior parte da população é de escravos, tá? E, até como eu disse, a monarquia ela não é muito importante. Não, a gente não costuma ser cobrado tanto a parte da monarquia, tá? É, a gente vai trabalhar mais a república. A gente também não tem tanta fonte a respeito da monarquia, enfim, a maior parte é da república, tá? Vai ser através do último rei, que é esse representado na imagem, que é o Tarquino, tá? O soberbo, como era conhecido, Tarquínio Soberbo, que ele tinha uma grande rixa, né, entre a questão dos etruscos e os latinos, e ele vai querer governar acima do Senado. Então, o Senado em si, o Senado romano já vai ter grandes ressalvas a respeito do Tarquínio. E em dado momento dizem, né, que ele teria tido um caso, né, extraconjugal com a mulher de um senador, a esposa de um senador romano, e aí, esse senador, chamado Lúcio Júnior Bruto, e aí guardem o nome dessa família, né, Bruto, teria articulado para derrubar o governo do Tarquínio. É, outras fontes dizem que ele teria violentado, né, a Lucrécia, que seria a mulher do senador romano, e aí, por conta disso, o Senado se vira contra esse rei tirano, Tarquínio. Ele é obrigado a fugir, né? Senão poderia até ser morto, né? Num caso de traição, enfim. E aí, quem vai articular e ser o chamado fundador da República Romana vai ser o Lúcio Júnior Bruto, tá? E aí, sim, considerado o fundador da República Romana. E aí a gente entra no período onde talvez seja mais importante para a gente, que é o durante a República Romana, tá? Que aí vai durar. E aí, olha a diferença temporal, é muito mais tempo, tá? Vai de 509 a 27 antes de Cristo. E aí o Senado, ele sai daquele órgão que, que vai ratificar, né, e vai chancelar as decisões do rei e passa a se tornar o órgão máximo de Roma. É ali que vai ser tomada todas as decisões. Aí é uma representação de como era, né, o Senado em Roma. A discussão era muito na oratória, um elemento também de muito próximo da cultura grega. E um detalhe muito importante nesse momento é que somente os patrícios, os bem-nascidos, podem compor o Senado, tá? Dentro do Senado, a gente tinha uma divisão clara, tá, de responsabilidades entre os senadores. Seriam os cargos quase como os ministros que a gente tem hoje, certo? A gente não tem o ministro da Defesa, o ministro da Economia, né, o ministro da Fazenda, o ministro da Saúde. Então, em Roma, você vai ter, dentro do Senado, senadores responsáveis por assuntos específicos, certo? O censor, que seria um desses magistrados, como eram chamados, vai fazer o levantamento, o censo, olha da onde vem a palavra, né? O censo dos cidadãos, tá? Para poder administrar melhor Roma, implementar políticas públicas mais eficientes em Roma, através o censor, tá? O questor, que vai cuidar da finança, seria quase o ministro da economia, o edil, que vai cuidar diretamente dos serviços públicos. Um exemplo de serviço público, em Roma você tinha, através dos aquedutos, né, água
pública, né? Fonte de água pública, onde as pessoas poderiam pegar água. Tá? Isso seria um trabalho aí do edil. O prestor, responsável pela justiça, então meio que um ministro da justiça, e o cônsul. O cônsul seria meio que o chefe do Senado, tal. Teria o cargo de presidir o Senado, ou seja, ele que vai pautar os assuntos que vão ser votados. Ele que vai ser responsável por, por essa ideia de o que vai ser votado, quando vai ser votado. Então ele tinha um poder maior dentro do Senado. Inclusive, temendo a tirania, era muito comum você ter dois cônsules ao mesmo tempo, que dividissem o poder para que o poder não ficasse concentrado, tamanho medo que eles tinham já do modelo anterior de monarquia, onde você tinha reis autoritários, a exemplo do próprio Tarquínio. Em caso de guerra, tá? Quando Roma entrava em guerra, isso era muito comum, você nomeava, o Senado nomeava um ditador, tá? Por quê? Ah, professor, mas por que se eles tinham tanto medo da tirania? Porque na guerra é preciso que você tome decisões mais rapidamente, que você tome decisões sem ter que ficar discutindo e pensando tanto sobre essas decisões, tá? E aí dessa maneira, é, ter um um ditador, né, acelerava isso. Por quê? Se a gente fosse abrir aqui, né, na nossa própria sala de aula, aqui, eu não sei quanto número de exatos de pessoas tem agora, nesse momento, mas se a gente fosse decidir sobre qualquer coisa, não sei se vocês já experimentaram isso. Ah, vamos assistir um filme. Qual filme vamos assistir? A gente começa a discutir. Não, eu prefiro esse. Não, mas eu prefiro aquele. Ah, mas aquele ali é muito grande. Não, mas aquele ali é muito chato. E até a gente decidir qual filme que a gente vai assistir, demora muito, tá? Então, é preciso que nesses cenários de guerra você tivesse alguém que tomasse as decisões mais rapidamente, e por isso Roma utilizava a figura desse chamado ditador. E aí, em dado momento, Roma vai crescer, e junto ao crescimento de Roma, você vai ter também o crescimento é, da plebe, né, da população como um todo. E aí você vai ter uma campanha que vai ser principalmente feita pelos irmãos Graco, tá? O Tibério Graco e Caio Graco, que vai pressionar por uma participação política da plebe, certo? A gente vai ter algumas revoltas nesse sentido, tá? É, até tratado de forma engraçada, né? Talvez a primeira greve da história. Um dia se chega em Roma e nenhum dos plebeus está trabalhando, né? E aí, como é que a gente vai resolver isso? E aí começa a se ouvir os plebeus. E eles vão conseguir, né? Vão alcançar alguns direitos que são importantíssimos. O primeiro, o tribuno da plebe, né? O tribuno da plebe, ele vai ser um cargo. Lembra que a gente falou dos ministros? Então seria como se eu estipulasse que agora existiria um ministro, né, que seria feito, teria como um representante um membro da plebe e teria um mandato de 1 ano, e a sua responsabilidade seria de trazer direitos e garantias e reivindicações para a própria plebe. A lei das 12 tábuas, que vai reunir o direito praticado na época, você vai escrever as leis, certo? Então, da mesma forma como eu falei na Grécia, passava a ser importante é, isso, porque quando você escreve, você não pode mudar a lei da maneira que você deseja. E aí a plebe poderia exigir o cumprimento das leis. A, a lei sexta, né, Licínia Sexta, que vai obrigar que um dos cônsules fosse plebeu, obrigatoriamente. Lembra que a gente tinha dois cônsules e um desses cônsules, que seria para não manipular o poder. Então, um desses cônsules, obrigatoriamente, então, um dos líderes do Senado, a instituição mais poderosa de Roma, da República Romana, agora deveria ser um plebeu, tá? E a lei da Canuleia,
que permitia o casamento entre patrícios e plebeus, que era proibido, era um meio de manter o poder e concentrar o poder sempre nessas famílias que já detinham o poder, certo? Os patrícios. Os grandes heróis disso, né, de certa maneira, Tibério Graco e Caio Graco, eles vão articular, né, em 1494 a.C., uma greve que eles teriam falado, olha, bom, se a gente não participar, se vocês não derem participação da política para a gente simplesmente vai migrar e vai esvaziar Roma, etc. E aí, com isso, eles vão aceitar e a partir dessa ideia que eles vão começar a ganhar poder, tá? O Tibério Graco e Caio Graco, ambos vão ser mortos, né? O Tibério Graco, o Caio Graco primeiro, né? Que consegue o cargo de magistrado, né? De tribuno da plebe. E quando ele começa, ele queria articular meio que uma reforma agrária, uma divisão consequentemente, divisão de terras e concessão de terras para os plebeus. E isso vai desagradar o Senado, que vai articular o assassinato dele. Ele acaba sendo morto, né? Assassinado. E a mesma coisa depois vai acontecer com Tibério Graco. Mas ainda assim a gente lembra deles, que vai ser fundamental a luta deles para o que os plebeus conseguissem adquirir direitos dentro dentro da República Romana. Pode falar. Então, eles queriam implementar quase um socialismo, né, no caso. Não seria um socialismo exatamente, porque tem algumas diferenças ideológicas, talvez, entre o socialismo e, o trabalho, né, do Caio Graco e dos irmãos Graco. Mas, sim, essa ideia de divisão de terras a gente costuma atribuir à ideia socialista. Mas quando a gente fala de socialismo, a gente fala mais de meio de produção, tá? Nas terras como um meio de produção, um meio de produzir. Então, não exatamente, tá? As terras, às vezes, não eram necessariamente só para produção, às vezes é para eles mesmos sobreviverem, mesmo terem um lugar, tá? Então, a ideia pode soar parecida, mas alguns elementos separam é, ambos, né? O trabalho do Graco com o socialismo de fato, tá? A Lex Agrária, que é meio que criar um limite para o número de territórios que alguém poderia ter, tá? Que não vai passar, inclusive vai ser por causa disso que eles vão cair. E o Caio Graco depois é a lei frumentária, que é a ideia da reforma agrária, exatamente, né? Que também não vai passar. E aí você vai ter um golpe, onde vão ser derrubados, né, os Gracos, e você vai ter um período de ditadura de Mário e Silas. E aí, nesse período, você vai ter uma reformulação do exército e grande repressão das camadas populares dos plebeus. E nesse momento, você vai ter um processo de militarização também muito grande, certo? E aqui, um mapa para vocês de Roma, para a gente começar a entrar na ideia, entender o expansionismo romano, tá? De Roma, na Itália, certo? Ali na Península, né, na Sicília, o Mar Mediterrâneo e ao lado, né, ou à frente de Roma, você tinha um outro reino muito grande e poderoso também, no norte da África ali, que era chamado de Cartago, certo? Cartago, o Império Cartaginês. Cartaginês, é, semelhante a Roma, era uma civilização que se desenvolvia muito, comercial, tinha uma veia comercial muito forte, tá? Comercialmente falando, e também estava em grande expansão. É só vocês olharem o mapa que vocês vão verificar. E, obviamente, que em algum momento esse processo de expansão romana e o processo de expansão cartaginês vai acabar gerando um conflito. Esse conflito vai ser chamado de guerras púnicas, tá?
Guerras Púnicas em 218 a.C. O Império Cartaginês ele era conhecido por ter uma marinha, uma produção naval muito avançada para a época, principalmente porque eles eram comerciantes e eles faziam comércio através do mar Mediterrâneo também. Então era muito importante ter uma navegação muito desenvolvida. Aí é uma ilustração do que seria a capital, né, de Cartago. E vejam essa estrutura circular, né, no meio, que é um porto, é como se fosse um estacionamento de embarcações. Então, percebam o avanço de fato na marinha que Cartago possuía. As embarcações cartaginesas eram realmente fantásticas para a época, tá? Aqui um exemplo de um navio cartaginês. Percebam a quantidade de braços, né, para movimentar ele. E então, quando Roma entra em guerra contra o Império Cartaginês, nas chamadas Guerras Púnicas, as vitórias marítimas elas são quase que absolutas de Cartago. No mar, Cartago se mostra imbatível, insuperável. Mas em solo, o exército romano pode falar. Por que os barcos eram assim, professor? Você diz como? Com essa estrutura aberta, com Isso, cheio de esses negócios pra movimentar. Eu esqueci o nome. eu não tô me lembrando, remo, né? Então, nesse momento você não tinha motores, né? Você não tinha aquela, o mastro, né? Eu esqueci o nome, as velas, para poder usar o vento a favor. E se você até usasse, você não conseguiria controlar. O navio ele seguiria simplesmente para onde o vento está movimentando. Então você acabaria indo para qualquer corrente, você não tinha controle. Então você tinha que remar contra a força do mar. E aí, nesse momento, o meio mais efetivo que se tinha era através da força humana mesmo, motor. E aí por isso que você tem vários homens para poder ficar remando e controlar o fluxo, né? É por isso que esses navios parecem simples, né? Pra gente, mas para a época eram bem avançados, certo? Entendi, obrigada. Então, a gente vai ter, né, um grande avanço das navegações, vai ser nas grandes navegações, né, onde você vai ter Portugal fazendo toda uma escola, onde você vai ter a criação das caravelas, depois da nau portuguesa, enfim. Mas voltando aqui, então, no caso, no mar, Cartago era imbatível e vai ter a maior parte das vitórias. No solo, no exército, Roma era aí sim imbatível, né? Herdava as táticas de guerra e a disciplina militar de Esparta, né, da Grécia, e com isso tinha um exército que era invejável e realmente muito poderoso. E aí, é, há quem diga que em algum momento um navio cartaginês tenha se perdido e Roma tenha levado esse navio para estudar e depois produzir navios através do conhecimento que eles adquiriram nos próprios navios cartagineses, certo? Mas havia, de fato, outras estratégias. E essa que eu acho muito genial, que está ilustrada nessa imagem, que Roma fez umas pontes nos barcos, certo? Com os pregos na ponta dessa ponte, e aí eles emparelhavam essa embarcação do lado do navio cartaginês, desciam a ponte, né? Aqui na imagem, se vocês perceberem, dá para ver um prego, então ele ficava preso no outro navio, e aí eles transformaram uma luta que é naval em uma luta de exército em solo, que eles marchavam para o navio
cartaginês, e ali eles lutavam corpo a corpo, que é onde eles tinham vantagem, tá? Isso vai fazer com que a guerra vire e Roma consiga vencer Cartago. Perfeito? Nesse momento, quem governa Cartago é um cara chamado Amílcar Barca. Ele vai assinar a rendição a Roma e vai reconhecer, vai ceder territórios para Roma, principalmente na região da Sicília, que era o principal alvo de disputa entre esses dois grupos, né, entre essas duas civilizações, e ele vai pagar uma série de indenizações, vai passar a pagar tributos ao povo romano. Perfeito? E aí, o sucessor do Amílcar vai ser Aníbal Barca, que era seu filho, e esse menino vai crescer querendo se vingar de Roma. Vai crescer prometendo uma vingança de Roma a seu pai, e vai passar a vida inteira treinando, estudando para articular essa vingança, tá? Aníbal, em algum momento, ele, né, era Cartago, ficava na África. Em algum momento, ele vai ver uns elefantes, né, a fúria de elefantes, e ele vê o tamanho da força daquele animal. E ele pensa, poxa, se eu pegasse um elefante e colocasse ele para lutar na guerra, bom, eu teria uma máquina de guerra imbatível. E ele começa a capturar uma série de elefantes na África e tentar treinar eles para combate, né? A imagem ali retrata exatamente esses elefantes, né? Não, mas não era necessariamente uma coisa inédita, os persas também já tinham usado, mas você vai ter uma nova modelo de guerra aí. Então o Aníbal vai mandar pegar um monte de elefante, formar um verdadeiro exército, vai fazer armadura para os elefantes, vai colocar lâmina nas pernas dos elefantes, enfim, transformar eles num verdadeiro tanque de guerra da antiguidade. E aí ele vai montar toda essa estrutura para tentar uma nova guerra contra Roma, que vai ser a Segunda Guerra Púnica. Só tem um problema, né, gente? Pensa comigo. Cartago fica no norte da África. Como é que eles vão chegar na Itália? Tem que atravessar o mar com elefante, né? Atravessar o mar com elefante não é uma tarefa muito simples nesse momento. Hoje eu acho que já não seria, imagina naquela época. Então, o que que o Aníbal vai fazer? Ele vai construir barcas gigantescas para atravessar aqui, ó, no chamado Estreito de Gibraltar. Eu não sei se vocês veem meu mouse. Aqui, ó, nesse período, nessa posição aqui, ó, onde é bem próximo à, à África da Europa, né? Um ponto bem próximo. E dá para fazer essa travessia, é uma travessia simples, tá? Inclusive, teve recente saiu uma notícia, né, que um refugiado tinha atravessado nadando, né, com as boias, né, umas garrafas PET de boia da África para a Espanha. Então a travessia aqui é possível, mas imagina fazer isso com centenas de elefantes. E teve balsa que virou, elefante caiu na água. Enfim, era muita vontade de matar romano que o Aníbal tinha, e ele vai fazer essa travessia, tá? Com elefante. Ele vai subir, passar por toda a península, hoje é chamada Península Ibérica, vai chegar na região da Itália, nos famosos Alpes, que era uma região montanhosa, vai ter elefante despencando de montanha, enfim, vai ser realmente uma expedição monumental. É realmente muita vontade de matar romano. Mas quando ele chega e defronta com as legiões romanas, essa máquina, esse verdadeiro tanque de guerra se mostra incrivelmente efetivo. Por quê? A grande força do exército romano era a sua organização.
E era muito difícil de manter essa organização lutando contra elefantes. Imagina, né? Você tinha uma legião romana em formação lá, parado, centuriões, e aí o general fala: mantenha a posição, guardar em posição, com o elefante marchando, né, a toda a velocidade para cima dessa legião. Em dado momento, tem o caos, todo mundo sai correndo, né? E como é representado nessa própria imagem, e você perde a maior força do exército, que é a organização. Com isso, o Aníbal ele vai fazer, né, ele vai impor em Roma uma série de derrotas, mas e aí não se sabe o certo não se sabe ao certo, não, a gente não tem uma justificativa exata, tem suposições do porquê Aníbal ele não ataca diretamente Roma. Ele prefere ir de território em território, derrotando e meio que tentando libertar aquele povo do domínio romano, talvez para tentar emplacar uma derrota total, enfim. Mas ele dá tempo para os romanos. Os romanos vão se rearticular e, e reformular a sua própria estratégia de guerra para lutar contra essa nova máquina de guerra. E eles vão aprender, eles começam, Roma é incrível, gente, eles vão começar a estudar o comportamento dos elefantes, eles vão começar a estudar as formações, as táticas de guerra utilizadas pelo exército cartaginês, eles vão começar a entender como é que formavam, e no momento que eles se defrontam novamente com os exércitos, quando o elefante ele vem marchando novamente para matar os romanos, eles vão abrir corredores dentro das tropas, porque eles entenderam que os elefantes eles não queriam lutar, eles queriam fugir. E eles davam um caminho para o elefante fugir, e o elefante fugia. Entre outras estratégias que vão ser adotadas. Então, Roma, novamente, o exército romano se mostra incrível e vai conseguir vencer novamente a Segunda Guerra Púnica, tá? Essa vitória, ela novamente vai decretar a derrota de Cartago frente ao poderio militar romano e novamente vão ser feitas sanções e vão cobrar é, indenizações que Cartago vai ter que pagar, mas Cartago permanece existindo. E aí eu pergunto a vocês, quem já tinha ouvido falar de Cartago nesse momento, até essa aula? Muita gente nunca nem ouviu falar em Cartago, não sabia dessa civilização avançadíssima e impressionante com conhecimento naval ímpar para a época. Isso se motiva por talvez, né, por um cara chamado Catão, o velho, que pensa no cara chato, não pensa no cara chato, era Catão. O Catão, ele passa a defender no Senado romano, ele era um senador, que eles deveriam emplacar a eu falei Catão com Cartago, uma derrota implacável, total. E aí, quando ele ia no Senado discursar, ele falava sobre qualquer coisa, como é que está o levantamento de grãos na região da Sicília? A gente está bem e tal, está precisando arrecadar mais grãos e etc. Vamos aumentar a produção, vamos pegar escravo aqui e ali. É, e aí ele sempre falava, Cartago há de ser destruída. No final, né? Ah, boa tarde, Catão, tudo bom? Tudo bem, Cartago há de ser destruída. E ele levando essa bandeira e ele vai insistir nessa pauta de forma muito incisiva. Tá? Até que Cartago estava passando por uma série de pressão e de uma imposição de tributos muito grande, que levou à miséria grande parte ou grandes regiões de Cartago. O que vai fazer com que uma região de Cartago se revoltasse e se negasse a pagar os tributos romanos. É uma revolta por parte do povo em si. Pode perguntar. Eu só não entendi uma coisa. Catão é de Roma ou é de É, Cartago? ele é um romano, ele é um senador romano. E ele vai defender em Roma que a derrota de Cartago deveria ser total. Ele não era só chegar lá e
vencer e impor uma série de sanções, como eles fizeram. Não, eles precisavam acabar e destruir Cartago da face da terra. Porque ele dizia que em algum momento Cartago ia se reestruturar, assim como o Aníbal fez, e ia declarar guerra contra Roma de novo. Então ele defendia isso. Mas ele até certo momento, era só uma defesa e uma opinião do Catão. Você tinha pessoas que apoiavam ele, mas não era um entendimento geral. Só que aí acontece uma revolta, como eu estava dizendo, em Cartago, muito parte pela crise, né, que eles estavam vivendo, por ter que pagar uma série de tributos e pagar mais e mais e mais tributos a Roma, e eles se revoltam. É uma revolta principalmente parte da própria população. E aí, quando eles se revoltam, aí você dá razão, né? O Catão, ele chega no Senado, faz um grande discurso, e fala: tá vendo como eu falei? Assim como eu disse que eles iam se rebelar, eles estão se rebelando. E em algum momento eles vão guerrear contra nós novamente. E eles vão acabar matando outros romanos. Até quantos romanos vão ter que morrer para vocês entenderem, enfim, que Cartago há de ser destruída. Ele consegue a maioria no Senado e, por conta dessa revolta, é feito de fato um massacre em Cartago. Cartago vai ser dizimada e varrida da face da terra de fato. Tá? Eles vão matar a maior parte da população, vão queimar os campos, vão dominar de fato e até certo ponto, não fosse essa disciplina linda da história para nos lembrar, mas Cartago é realmente desconhecida do público geral, talvez por essa força tão grande que Roma vai empreender sobre ela. Tranquilo? Que seria a Terceira Guerra Púnica. Tranquilo? Até entendido? A gente vai Sim. começar a caminhar aí para os Sim. pontos mais conhecidos. Aí, no caso, Sim, professor, Cartago pagava imposto a Roma, né? Roma era como se fosse um império maior. isso. Eles ficaram, a partir da derrota da Primeira Guerra, a gente vai ter 3 guerras, tá? Púnicas. A Primeira Guerra, eles já vão começar a pagar tributos. Só que quando você tem a Segunda Guerra, que o Aníbal vai liderar, e eles perdem novamente, essas sanções vão aumentar, eles vão ter que pagar mais impostos, mais tributos, porque se rebelaram novamente, meio com caráter de punição, certo? Entendi. Enfim, aí, após a derrota de Cartago, você tinha um grande número de escravos, né? Roma vai ter mais ainda, e lembra que eu falei que os escravos eram a base de produção, que eram grande parte da população era composta por escravos, certo? E mais que esses escravos Sim. podiam ter uma série de funções dentro da sociedade do Império Romano, nesse momento aí da República Romana. E em um momento a gente vai ter a chamada Revolta de Espartaco. Não sei se já ouviram falar dos Espartacos. E tem vários filmes, tem uma série só sobre os Espartacos. Espartaco era um gladiador, né? Na verdade, perdão, ele lutava primeiramente para o exército romano, mas ele acaba sendo preso e escravizado por uma série de crimes que ele comete, dívidas, e ele acaba que ele é preso. E ele era um militar muito excepcional, ele é mandado para lutar, tá nas arenas, e ele vira um gladiador, certo? E aí o Espartaco, ele era um dos melhores, tá? Gladiadores, ele começa a articular com outros gladiadores, ele libera e ele foge, certo? Ele mais, não lembro o número exato, mas digamos cerca de 20 outros gladiadores. E aí, vamos lá. O gladiador, o que é o gladiador, gente? O gladiador, ele é um cara que jogam ele no meio de uma arena e jogam um leão, jogam um urso, jogam outros soldados para ele matar. Então, pensem que lutar contra um gladiador não é uma tarefa simples, não. No momento onde você não tem arma, parar um gladiador é um negócio complicado. Ninguém quer, não. E aí, Espartaco e mais alguns gladiadores, eles fogem. E principalmente pela estratégia, conhecimento militar que Espartaco tinha, ele sabia muito bem
desse ponto fraco romano, que eram os escravos. E ele começa a sair e libertar escravos, que passavam a seguir ele, até que ele monta um verdadeiro exército que desafia a própria estrutura e existência de Roma. E, né, fontes dizem que vai chegar até 100 mil escravos que vão seguir os Espartacos, e numa revolta liderada por esse cara, por esse gladiador. E aí ele começa a ensinar táticas militares e aprender para você vencer ele, né? E era um momento muito complicado para Roma, porque a própria existência de Roma estava ameaçada por uma revolta de escravos. E aí você vai ter um senador, né, um general chamado Licínio Crasso, que vai ser nomeado para combater e para acabar com essa revolta do Espartaco. Ele vai ter 10 legiões romanas, que é um numeroso exército, tá? 60 mil soldados quase, para conter essa revolta de escravos. Mesmo assim, ainda estava muito complicado, mas por fim, né, após uma série de batalhas, como ninguém esperava, porque o Crasso ele não era um bom general. Ele não era conhecido por ser um general exímio, general com grande estratégia militar, etc. Ele era tipo um carinha rico que quer jogar bola e compra um time para ele, entendeu? Ele tinha muito dinheiro, era um homem muito poderoso, mas ele não era conhecido por ser um exímio general. E todo mundo sabia disso. Então é surpreendente que ele tivesse conseguido derrotar Espartaco e conter essa revolta. Ocorre que dentro das legiões do Crasso ascende rapidamente um militar muito habilidoso e muito inteligente, tá? Chamado Júlio César. Ele tinha montado estratégias e liderado, né, de certa maneira, essas legiões, né, sobre, óbvio, o aval do Crasso, né, abaixo de Crasso, mas ele que vai montar toda a estratégia e articular toda a contenção da revolta. E eles vão conseguir derrotar, né, prender Espartaco, e essa revolta vai ser reprimida duramente, tá? Afinal, ela ameaçou a própria existência de Roma e mostrou essa fraqueza que eram os escravos. Eu botei uma imagem aqui, eu acho que eu botei, pera. Aqui, ó. Eles vão pegar esses escravos e eles vão crucificar ele quilômetros, tá? Fazer uma estrada por quilômetros, para todo mundo passar e ver, tá? Para ser um exemplo, para ser um verdadeiro exemplo para outros escravos que tentassem se rebelar contra o Império Romano, né? Para eles saberem o que ia acontecer, certo? Mas essa revolta de Espartacos, que trouxe grande prestígio primeiro ao Crasso, vai gerar um problema. Porque, se não me engano, o Crasso ele vai lutar contra salvo engano, Espartacus na região acho que da Península Ibérica. E quando ele retorna para Roma, né? Quando ele retorna para a capital, né, do Império, de Roma, ainda não Império, outro general tinha chegado antes e dito que ele tinha contido a revolta. Ocorre que esse outro general, que tentava roubar a fama, né, roubar o prestígio do Crasso, era o chamado Pompeu Magno, que era um dos maiores, se não o maior, general de Roma, que tinham legiões, milhões de soldados às suas ordens. Então, se chega no momento em que Crasso e Pompeu podiam entrar em guerra, levando Roma a uma verdadeira guerra civil. E aí, mostrando não só uma genialidade militar, mas também uma genialidade política, o Júlio César ele vai articular
com o Crasso e o Pompeu para que eles cedessem, em certa maneira, e não entrasse uma guerra civil. E aí, nessa negociação, o Júlio César ele vai oferecer a própria filha em casamento pro Pompeu, que acaba aceitando. E vendo essa à beira da guerra, de uma guerra civil de Roma, eles vão propor, e acaba sendo chancelado pelo próprio Senado, um outro modelo de governo, que vai ser chamado de primeiro triunvirato. O Senado permanece, mas você vai ter um outro órgão, né, que seria um outro governo, que seria feito por 3 pessoas. Por isso, o primeiro triunvirato. A ideia seria, inicialmente, Pompeu, Júlio César e o Crasso. Nesse primeiro momento, a ideia era que o Júlio César ele fosse só sabe, para preencher um espaço, que não tivesse importância de fato. Quem teria importância e teria o poder meio seria Pompeu e Crasso. E aí você inicia o primeiro triunvirato, tá? Aqui a representação dos 3: Júlio César, Crasso e Pompeu. Ocorre que Júlio César começa a ganhar grande prestígio já como um triunviro, né, que era como era chamado, e abafar o que seria a imagem de Pompeu e de Crasso. Até que se articula um jeito de acabar com Júlio César, né, de diminuir a sua importância. E aí, no momento, numa reunião no Senado, estavam reunidos lá, conversando, né, discutindo sobre a política, e aí o Pompeu anuncia. Queria anunciar ao povo romano que delegamos ao nosso querido, estimado senador triunviro Júlio César, uma missão que só ele e nenhum mais poderia cumprir, importantíssimo para o futuro e sucesso de Roma. Júlio César iniciará uma campanha na região da Gália, onde ele finalmente subjugará as tribos bárbaras que ainda ousam atentar contra a soberania do Império Romano. Eu gostaria de dizer que estamos muito orgulhosos em ter o Júlio César como líder dessa missão importantíssima, que só é importante como ele. Né? Soa muito, nossa, o Júlio César, caramba, que coisa boa, que soa como algo bom. Mas Júlio César estava ali, ó, coçando a orelha, porque ele sabia que aquilo não era um meio de dar prestígio para ele, mas era um meio de afastar ele da política romana. E de fato vai fazer isso. Júlio César vai receber legiões e vai para a Gália. Ele vai passar quase 10 anos lutando na Gália, fora de Roma. Muitos pensariam, poxa, essa é a morte política de Júlio César, né? Poderia ser, mas na verdade não. Júlio César vai iniciar a sua campanha na Gália, tá? Inclusive, quem já assistiu Asterix e Obelix, né, deve lembrar Asterix e Obelix contra César. Asterix e Obelix são representações de gauleses, que eram dos povos que habitavam a região da Gália, onde hoje é a França, que lutaram contra Roma. É por isso que é essa ideia, Asterix e Obelix contra César, né? Tem até o filme. Tá? Aqui é um mapa das campanhas e expedições militares que o César vai fazer. E vai se mostrar um extremo sucesso. Ele vai dominar a região da Gália inteira para Roma. Apesar de ficar 10 anos fora de Roma, ele vai dominar a região da Gália inteira. E o meio que Júlio César encontra de não perder importância política em Roma, o que ele faz? Toda vez que ele derrotava uma tribo chamada bárbara, tá? E aí só um adendo, tá? Bárbaro significa barbarói, é aquele que não é romano. Então todo aquele que não é romano é tido como bárbaro. Não é essa a visão exata que a gente tem da palavra hoje, de que seria alguém não culto, né? Enfim, tá? Então todo aquele que não é romano. E ele vai dominar diversos povos bárbaros, e vai ser, enfim, as narrativas das campanhas são incríveis, tem muitos livros que retratam isso, é algo fantástico, eu gosto muito.
Não dá para citar muitos aqui, mas acabo citando alguns. Tem um povo que ele manda construir uma muralha em volta. Olha isso. Ele manda construir uma muralha em volta para cortar a linha de suprimento e deixar a galera morrer de fome, tá? É um negócio. O Júlio César é realmente fora da caixinha. Na região da Germânia, ele vai construir uma ponte para atravessar um rio, tá? Para marchar com as tropas, para poder garantir apoio, né? Então, é muito impressionante. Quando ele derrotava essa galera, ele mandava para Roma uma verdadeira expedição. Então, lá em Roma, quando um povo bárbaro, né, era derrotado, chegava lá em Roma, né? Chegava próximo ao Rubicão, né, que é um rio para a entrada de Roma. O olheiro, né, já via, anunciava, né, tocar o anúncio, né, dava o sinal e avisava, olha, mais uma campanha, né, retorna aí os espólios de César. E era sempre da mesma forma. À frente entrava um mensageiro para dar o relato do que ocorreu. Atrás dele vinham os espólios de guerra, então ouro, armas, né, enfim, joias, tudo que de valioso vinha e marchava pela cidade de Roma, né? Atrás deles um príncipe bárbaro, um líder bárbaro acorrentado, né, de cabeça baixa, para ser vaiado, né, pela população romana, e era um verdadeiro espetáculo. As pessoas tacavam fruta, né, essa ideia de tacar fruta, e falar, o Júlio César ferrou você, seu bárbaro, seu otário, você caiu sobre Roma. Era um verdadeiro espetáculo em Roma. E junto a isso, ele sempre mandava um relato de como foi aquela dominação, como foi aquele movimento. E óbvio, se era escrito por ele, era de uma forma lendária. E o César falava, e eu que estava cercado por 30 homens, e num lance de espada, abençoado pelos deuses da guerra, matei os 30. Tipo. E aí, Júlio César começa a virar uma verdadeira celebridade, um verdadeiro herói em Roma. E o objetivo era diminuir a importância dele, foi o contrário. Ele se tornou ainda mais conhecido, ele se tornou um herói, um símbolo para Roma. E à medida que esse poder de Júlio César foi crescendo, isso foi fazendo com que principalmente Pompeu falasse, pô, acho que não foi uma boa ideia, enfim, mandar o Júlio César para Gália. Crasso, ele vai fazer uma expedição no Oriente, onde ele vai tentar fazer uma dominação por lá também e vai morrer de forma feiona, tá? Ele é derrotado e ele começa a oferecer ouro para aqueles povos. Não, ouro, 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 ouro. E aí falam para ele, né? Você quer ouro, né? Ouro. Ele, não, posso dar a quantidade de ouro que vocês quiserem, mas me libertem, eu não quero morrer e tal. Então é ouro que você quer. Vão derreter ouro, tá? Uma panela, um caldeirão de ouro e vão despejar na boca dele. Foi uma morte realmente bizarra. E é por isso que se criou a expressão, hoje não se usa tanto, né? Acho que seria o que hoje os jovens falam que é cringe, né? Fulano cometeu um erro crasso, que é um erro grave, né? Que é em alusão a esse erro do Crasso, tá? Do Licínio Crasso. Com a morte de Crasso, Júlio César distante, Pompeu começa a pensar que talvez seja o momento dele tomar o poder para si. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai mandar o Júlio César regressar sozinho e passar a liderança das legiões para o seu segundo oficial de comando, Marco Antônio. Então, Júlio César, na região da Gália, vai receber essa carta ultra secreta, né? Chega direto para Júlio César lê. E aí, numa conversa com Marco Antônio, vai falar, né? General, vi que sua presença está sendo requisitada em Roma, nobre Júlio César. Aí Júlio César fala, né? Então, Marco Antônio, você sabe que eu vou ter que regressar. E que agora minhas legiões
são suas legiões, porque o comando foi passado por ordem de Pompeu das legiões, ou seja, que é o exército, desse exército de quase 60 mil soldados, para o Marco Antônio. Por quê? Para esvaziar o poder de Júlio César, porque aí Júlio César volta sozinho. E só que um desses momentos que vai mudar toda a história, que vai virar tudo, vai ser que, diferente do que se acreditava, o Marco Antônio não se deixa levar pelo poder ou pela possibilidade de começar a governar, né? A controlar essas 60 mil soldados, todas essas legiões, e ele vira para Júlio César e fala: só obedeço a ti, Júlio César. Você tem minha lealdade. E aí Júlio César fala: eu tenho sua lealdade, Marco Antônio? Ele fala: sim. Então voltemos a Roma. E Júlio César volta sim para Roma, mas não sozinho, levando consigo essas, acho que eram cerca de 10 legiões com ele. Aí vamos colocar aí, né? Passaram 10 anos, dos 60 mil soldados que eles foram lutar lá, digamos que tenha 40 mil. São 40 mil soldados. E eles voltam, né? Chegando em Roma, tinha uma tradição romana que quando você cruzava, né, para você entrar em Roma, você não poderia entrar armado, você teria que entrar como um cidadão e não como um soldado. E aí, para você se converter, né, de cidadão para soldado, soldado para cidadão, você tinha que fazer a travessia do chamado Rubicão, que era um rio, tá? Esse chamado Rubicão. E aí, antes de você cruzar esse rio, você tinha que fazer um ritual, que era no momento que você saía para a guerra, chamado La Fúria, que você invocaria o espírito da guerra, né, o deus da guerra, pedia a bênção aos deuses da guerra, e aí você, imbuído da fúria, iria para a guerra, e quando você regressasse, você ia pedir que esse espírito ele saísse, e você regressasse só como um cidadão. Então, era um meio também de você não entrar armado em Roma. E aí, quando você chega no Rubicão, não sei se eu coloquei a imagem aqui. Aqui, ó, é a imagem da ponte que eu falei que eles criaram, né, para para passar pela Germânia, tá? Parece ainda falar uma ponte, um negócio mal feito, mas olha que é uma estrutura realmente impressionante para marchar com as tropas, tá? Então, né, é algo realmente impressionante, né? É considerado uma das primeiras infraestruturas de guerra criadas por Roma, tá? Deixa eu passando. É, mas aqui eu quero a travessia do Rubicão, tá? O retorno a Roma, tá? Apoio de Marco Antônio. E aqui acho que eu botei, a travessia do Rubicão, tá? Uma representação dessa travessia, né? Os cavalos brancos representam Júlio César e o Marco Antônio, os líderes das tropas. E aí quando ele chega lá, que todo mundo pensava que ele faria o ritual de La Fúria, largaria as armas e entraria como cidadão, Júlio César para e aí fala, né? Aquele que ama Roma além das suas tradições, me siga, que a sorte esteja lançada. E ele parte para atravessar o Rubicão. O Marco Antônio segue ele e grande parte, né? Não todos, obviamente ficou alguns, mas grande parte das tropas das legiões segue ele e entra em Roma como um soldado e não como um cidadão. E aí, nesse momento, né, Pompeu deve ter arrancado os cabelos quando recebeu a notícia, falando: olha, Júlio César voltou. Ah, Júlio César voltou, chame aqui que teria uma conferência com ele. Falou: não, Júlio César voltou armado, ele atravessou o Rubicão com as legiões e eu acho que ele quer matar você, né? O Pompeu vai fugir de Roma. Eles vão ter até uma disputa, né? Por um tempo, o Júlio César vai lutar contra Pompeu, mas Pompeu vai acabar sendo derrotado. Não mais em Roma, né? Ele vai fugir, se não me engano, para a região da África, chega aí para o Egito. E aí, nessas expedições, até o Júlio César vai atrás dele, onde ele vai conhecer, né, uma série de pessoas no Egito, ganhar influência, que vai gerar a ponte que faria com que ele se casasse futuramente com Cleópatra, né? Ou tivesse uma relação com Cleópatra. Mas, enfim, com essa disputa entre Júlio César e Pompeu, a vitória de Júlio César, quem vai tomar o poder agora como um ditador é Júlio César. A gente vai ter o período chamado de ditadura
de Júlio César, certo? E aí ele vai ganhar mais ainda apoio popular, tá? Ele vai fazer um censo, vai começar a reduzir o desperdício de grãos e vai melhorar a eficiência da distribuição de grãos. Uma lei que vai reduzir a compra de bens de luxo, tá? Vai premiar famílias que têm muitos filhos para povoar, para gerar mais soldados, afinal, isso morre muito, né, nas guerras. Vai limitar o mandato dos governadores de províncias, reestruturar as dívidas, vai adotar o calendário egípcio, certo? Depois vai ter um relacionamento com Cleópatra, vai, né, se casar com Cleópatra, que para os romanos vai ser algo, né? Caraca, ele se casou com a rainha do Egito e tal. Mas isso vai desagradar muita gente. Vai desagradar muita gente, principalmente os senadores. Lembra que eles não queriam a ideia de um ditador governando Roma. E vai se começar a articular a chamada, né, famosa traição de Júlio César. A traição de Júlio César ela vai ter que ter a participação importante do membro da família Bruto, que era tido como Júlio César como quase um filho, tá? Ele tinha uma relação, um caso, né, com a mãe desse Bruto. E aí gerou uma relação de quase paternidade com Júlio César, e ele treinava de fato o Brutus, né, para administração, para guerra. Ele ensinava, e de fato havia muita gente que acreditava que ele seria o sucessor. E por isso, por muito tempo, ele não se rebelou contra o Júlio César. Era muito importante o apoio de Bruto para derrotar, ou para uma articulação contra o Júlio César. Ocorre que se tem um boato, não se tem confirmação, tá? Não existe uma evidência que confirme isso. Há linhas históricas que acreditam que sim, há linhas históricas que acreditam que não, mas que Cleópatra, né, teria tido um filho de Júlio César, de nome Cesarião, que era o prometido rei, né, do Egito e tal. E a partir do momento que você tem a figura, Cleópatra, ela marcha em Roma, né, ela vai para Roma e leva, né, o Cesarião, ainda uma pequena criança, começa a se articular no ouvido de Brutus dizendo que ele não seria o sucessor, que na verdade seria o Cesarião, que se tornaria, né, um tirano e anexaria, né, governaria tanto o Egito quanto Roma. E aí, né, isso é uma das linhas históricas, há outras, e aí por conta disso se teria ganhado força essa ideia de traição e se articulado a traição de Júlio César, tá? No Senado romano era proibido, era uma lei também que era proibido entrar armado. Então ninguém entrava armado, né? Quando se propôs a traição de Júlio César, inclusive Bruto disse: como é que vocês planejam matar o homem mais bem protegido do planeta, né? Não existe pessoa mais bem protegida que Júlio César. Eles falaram num único lugar onde nem mesmo ele tem proteção, onde nem mesmo ele está armado, que é no Senado. E aí no momento que ele estava no Senado, né, os senadores escondiam, né, os punhais, né, debaixo das túnicas, e aí ele vai ser apunhalado pelas costas. E é onde vem a famosa frase, né, até tu, Brutus. Eu não sei se vocês já chegaram a ouvir, que ficou célebre pela obra de Shakespeare, que vai ilustrar essa cena da traição de Júlio César, né? Que quando ele viu o Brutus, que era alguém que ele tinha como filho, como sucessor, ele se espanta e ele, né, diz antes de morrer: até tu, Brutus. A morte de Júlio César, ela teria, para ter dado certo nesse golpe, que acontecer simultaneamente a morte de Marco Antônio, seu braço direito. Ocorre que Marco Antônio, nesse momento, não é encontrado e escapa nesse primeiro momento. E aí, quando ele recebe a notícia da morte de Júlio César, ele reúne suas tropas e marcha para o Senado. Entra armado no Senado
e se defronta com o corpo de Júlio César morto, já sem vida. Os senadores, alguns fugiram, né? Alguns sabiam que não tinha dado certo, estavam articulando para fugir ou tentar se, né, voltar e dominar. O Marco Antônio pega o corpo, né, de Júlio César e vai para a multidão, né, que já se avolumava na frente do Senado, e discursa para a multidão, né? Um discurso muito emocionado, né? Dizendo: olha o que fizeram com Júlio César, olha o que fizeram com o nosso Salvador, o homem que conquistou. E isso gera uma revolta sem precedentes em Roma. A população sai em busca de culpados. Vários senadores vão ser mortos durante essa revolta. Muitos vão fugir. Praticamente todo o Senado, tá? Vai acabar aí. E depois vão ter que, inclusive, construir um outro Senado para dar continuidade ao Senado romano, porque a maior parte dos senadores ou é morto ou foge, porque essa revolta ela se torna sem precedente. E aí, quando tudo se acalma, vocês devem estar pensando comigo, quem assumiria o poder de Roma a partir de agora? Bom, Júlio César está morto. Quem é o braço direito de Júlio César? Marco Antônio. Era uma sucessão natural. Só que, quando eles leem o testamento de Júlio César havia deixado as suas legiões as suas legiões e todas as suas posses, não para Marco Antônio, mas para um menino, um jovem naquela época, uns 20 anos, de nome Otávio, certo? E isso pega o Marco Antônio de surpresa, ele não esperava isso. E aí a gente tem novamente um problema muito grande, né, que beira novamente até uma guerra civil em Roma, e é resolvido da primeira forma que foi resolvido antes. Como Júlio César deixou, né, sua herança para Otávio, a gente faz um novo triunvirato, onde Marco Antônio, que é a sucessão natural de Júlio César, ele vai governar, Otávio Augusto também, e eles colocam um cara chamado Lépidos, né, para compor o triunvirato. Seria meio que o que o Júlio César foi no primeiro, o Lépido ele vai ser no segundo, tá? Inicialmente seria só para compor, né, só para completar ali a tabela. Tranquilo? Aqui a divisão, tá, de como ficou. Em verde, o que ficou com Otávio, sob domínio de Otávio. Em azul, né? Acho que é azul isso. O que ficou no Marco Antônio, que é mais a região Oriente, a Macedônia, né? A Ásia. E por fim, acho que é um amarelo, não sei se é um bege, o norte da África ficou com o Lépidos. Tranquilo? Então vai ser essa divisão. E aí já peço que vocês notem o tamanho, tá? Da expansão que Roma já tem, né? Daquela primeira mapa que a gente olhou. Roma já cresceu bastante, tá? Lépido ele vai tentar dar um golpe, pode falar. Quem foi Leptos, professor? Então, Leptos ele vai ser um outro senador romano, tá? E ele é chamado ao poder justamente por ele ter uma posição conciliadora. Não tinha muita gente que era contrário a ele, então ele acaba que ele agradava todo mundo. E aí, por ele agradar todo mundo, chamam ele para, como é que se diz? Eu esqueci a palavra. Por exemplo, quando dois países estão em guerra, ou dois países estão em conflito, tá? E eles vão negociar um tratado de paz. A gente chama um mediador, é mediador o nome. A gente coloca um mediador, que seria um terceiro país, que não tem interesse nessa disputa, para mediar esse conflito. O Leptos ele entra nessa ideia, ele mediaria as relações entre o Otávio Augusto e o Marco Antônio, porque o Marco Antônio e o Otávio Augusto eles não se davam, tá? Eles não tinham uma boa relação. Então o Leptos ele seria colocado no triunvirato para mediar essa relação, tá? Entendi.
Obrigada. Ocorre que o Lépidos, né, que é o que eu já ia falar, ele tenta dar um golpe para tomar o poder para si. Só que o Otávio Augusto, né, que eu falei para vocês que era um menino, ele se mostra, por mais que ele não tivesse um conhecimento militar, né, como Marco Antônio, ele se mostra um político sem precedente. Ele se mostra um político, afinal ele foi criado para a política, né? Ele vem das famílias mais ricas de Roma, e ele estava acostumado com a política, com as traições, com tudo, e ele vai articular para depor o Lépidos, e aí o Lépidos nessa tentativa de golpe, né, ele tenta, no momento de afastamento do Otávio Augusto, numa viagem, tomar o poder para si. O Otávio Augusto vai reagir, incrimina o Lépidos, e o Lépidos acaba sendo preso, e aí a divisão passa a ser somente entre Marco Antônio e Otávio Augusto. Então, Otávio Augusto, numa jogada, né, num erro do próprio Lépidos, ele articula politicamente e tira o Lépidos da jogada. Fica só o Otávio Augusto e o Marco Antônio. O Marco Antônio, ele era um militar, gente. Ele não era um político. Então, ele cometia uma série de gafes, né, um monte de problema. Ele ia para o Senado e ficava dormindo no meio das reuniões do Senado. Ele falava errado, não tinha paciência para ouvir senador, mandava senador calar a boca. Então era muito complicado ter ele ali. Até que o próprio Marco Antônio ele vai querer ir para o Egito. Marco Antônio vai querer ir para o Egito. Ele justifica que era para fiscalizar a produção de grãos, e a maior parte do abastecimento de grãos de Roma nesse momento vinha de fato do Egito. Só que Otávio Augusto sabia que ele não queria ir para o Egito por causa dos grãos ou para fiscalizar. Todo mundo sabia que tinha uma queda pela Cleópatra, desde a época do Júlio César. E ele vai para lá e fica para lá. E o próprio Otávio Augusto vai incentivar, não, você pode ir, Marco Antônio, vai lá, eu te dou maior força. É importantíssimo a gente fiscalizar os grãos. Pô. Se a gente não fiscalizar os grãos, como é que a gente vai alimentar o povo romano? Não, realmente é uma missão só com você. Todo mundo até se espanta com o apoio do Otávio Augusto, porque eles não se davam. E Marco Antônio vai. Quando ele chega no Egito, ele vai ter um caso com a Cleópatra e ele vai ficar no Egito. No momento que ele fica no Egito, Marco Antônio vai fazer uma verdadeira campanha de denegrir a imagem do Marco Antônio em Roma. Vai começar secretamente, né? Não diretamente que fosse atribuído a ele, mas distribuir panfletos nas ruas dizendo que ele estava pintando o rosto, que era uma prática egípcia e não romana, que ele estava raspando os pelos do corpo, que era pelos os romanos, né? Não era uma prática romana. Estavam andando descalço, que, enfim, né, inicialmente seriam esses elementos, depois começariam a atentar até contra a própria masculinidade, dizendo que, feminizando ele, os traços dele nos relatos, né, colocando ele feminino, ou colocando até charges onde a Cleópatra, que ela aparecia, né, e aí ela levantava o vestido e ela tinha um órgão masculino, para dizer que ela que era né, a masculina da relação, e uma verdadeira campanha de difamação da imagem do Marco Antônio. Quando o Marco Antônio descobre, através dos seus espiões no Egito, ele toma uma decisão que se tornou equivocada. Ele, ao invés de regressar a Roma e mostrar que aquilo era mentira, ele fala assim, ele permanece, ó, vou permanecer no Egito, se eles não, se eles não me querem me difamar, eu que vou ficar aqui e tal, ele permanece no Egito. O que reafirma e reforça essa imagem que estava sendo pintada dele em Roma. E aí começa a gerar-se uma pressão para que o Marco Antônio ele fosse detido, né? E o Otávio Augusto ainda se botava como poxa, gente, vocês querem que eu vá lá no Egito lutar contra o Marco Antônio, pô, é o Toninho, pô, parceiro, braço direito de César. O cara é um tio pra mim e tal. Não, mas a gente tem que ir lá porque ele tá se rebelando. Daqui a pouco ele vai tomar a produção de grãos pra gente, vai romper com Roma. E é aprovado
E aí o Otávio Augusto vai marchar com tropas contra o Marco Antônio no Egito, certo? Aí a gente pensa, poxa, mas o Marco Antônio, pô, braço direito de César, um general militar, participou das campanhas da Gália, ele não vai ser derrotado, pô, pelo Otávio Augusto, um moleque da política. Acontece que nesses anos que o Marco Antônio passa no Egito, ele para de treinar, ele fica fanfarrão, ele deixa suas tropas à vontade, não faz exercícios militares, não luta. Então eles estavam enferrujados, né? Sabe aquele militar aposentado, né? Já tá gordinho, já não aguenta correr mais. E aí, quando tem o confronto entre as tropas, o Marco Antônio vai perder, e vai perder, e vai perder batalhas e batalhas, até que ele, como, né, por mais que fisicamente ele não tivesse em forma, mas o gênio militar dele ainda permanecia, ele sabia que após determinada derrota, ele já não tinha mais como vencer. E aí que ele vai se suicidar, tá? É, e é interessante que ele se suicida com a morte romana, né? Ele pega o gládio, atravessa o peito, que era uma morte romana, meio que para dizer, é mentira, eu na verdade morro, mas morro como romano. E a Cleópatra também vai se suicidar, não vai se esfaquear, obviamente, não vai ter uma morte romana, né? Ela vai colocar suas delicadas mãos num cesto, né, com najas, vai ser picada algumas vezes e vai morrer. E o Cesarião, né, que seria o suposto filho de César, não confirmado, né, vai ser escondido, né, para não ser morto, porque havia o medo de que ele fosse morto. Acontece que posteriormente ele também vai ser assassinado, né, antes de governar. Mas nesse momento, onde você não tem nem Lépido, nem o Marco Antônio, sobra somente um que governa Roma. E nesse momento, o Otávio Augusto ele vai se colocar como aqui a representação da morte, né, do suicídio, né, do Marco Antônio e da Cleópatra. E aí, enfim, o Otávio Augusto, aqui o busto dele, ele vendo que não tem mais ninguém que se opunha a ele ao poder, dentro do Senado também não tinha nenhuma voz dissonante, ele volta a Roma como um herói, por ter derrotado Marco Antônio, ser filho de Júlio César, né, herdeiro, na verdade é um filho adotivo, tá, gente? Ele é um filho adotivo, né, mas filho de Júlio César, e aí começa a falar, não, esse cara é realmente o herdeiro de Júlio César, não era o Marco Antônio, era o Otávio Augusto. Ele é o verdadeiro filho de César. Um gênio militar, governa absurdamente bem, foi lá, derrotou o Marco Antônio, lavou a honra de Roma, e ele é colocado como herói. E é nesse momento que ele sabe que tem o poder absoluto, ele vai decretar ele mesmo como imperador de Roma, a partir de agora ele se torna Roma, e aí nesse momento a gente inicia a fundação do Império Romano, agora sim o Império, tá? E aí, sob o governo de Otávio Augusto, Roma vai ter talvez a sua maior glória. Mas isso a gente continua na próxima aula. A gente estamos chegando em 1h40 de aula, acho, quase 1h30, acho. E eu não consegui preparar exercício, tá, gente, para essa aula. Eu vou ainda fazer hoje, mando no grupo lá para vocês. Mesmo esquema, tá? Depois eu lanço o gabarito comentado para vocês. Mas é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai falar do Império Romano, e aí tem algumas coisas que a gente tem que discutir, como o cristianismo, tá? A gente vai ver que Roma até certo ponto era pagão, depois vai se converter ao cristianismo, a divisão das Romas, né, do Império Romano Oriental e Ocidental, e o próprio declínio de Roma, que vai dar início à Idade Média, que vai ser o nosso próximo período, tá? A gente já vai sair da Antiguidade e marchar para a Idade Média. Tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer levantar alguma consideração? Não?
Então é isso, gente. 5 horas agora, tá dando meu horário. Eu queria agradecer de novo pela presença de vocês. Quer falar alguma coisa? Acho que desmutou o microfone. Não, só ia agradecer, professor. Muito boa aula. Eu que agradeço vocês. A presença de vocês, para mim está sendo muito legal fazer isso, tá? Porque apesar dos meus 20 anos ainda, né? Eu tenho 27 ainda, eu não sou muito chegado nessas tecnologias, mas eu estou tentando agora, né? Movimentar, botar mais aulas fazer um canal no YouTube, movimentar e me acostumar com esse modelo aí de aula digital e aí está sendo muito bom para mim também. Isso, tá? E desejar boa sorte em vocês, né? E estudem, tá? Não adianta a gente só vir para aula, isso não vale só para mim, não adianta só assistir a aula aqui e não ler depois, pega um resumo na internet, vai dar uma revisada, faz exercício, tá? Exercício é muito importante, pode perguntar ao Eric, praticar exercício, 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 exercício é muito importante. E eu tenho certeza, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir passar na vaga que vocês desejam, tranquilo? Se Então, Deus boa tarde quiser. aí e Muito obrigado, meu professor. deixa a palavra pro Eric aí. Vocês arrebentaram, pessoal. Obrigado a todos que vieram prestigiar a aula dele, que é muito sensacional. Acho que eu nunca te agradeci, né, pela minha aprovação no Nada. vestibular, mas com certeza você também foi um dos responsáveis. Com certeza. Muito obrigado. Nunca vou esquecer meus altos papos. E vocês, galera, com certeza, como o professor bem disse, se vocês se dedicarem um pouquinho só, vocês com certeza vai estar lá com a gente ano que vem lá na UERJ ou na faculdade de sonho de vocês, não necessariamente precisa ser a UERJ. Eu vou colocar essa aula daqui a pouco lá. Daqui a pouco não, vou botar amanhã, porque eu já coloquei. Só consegui colocar hoje a primeira aula. Aí eu vou deixar para colocar amanhã. Aí se vocês quiserem rever, podem lá entrar lá no canal. Eu vou colocar o canal do professor também lá na descrição dos vídeos para vocês entrarem lá também, se inscreverem, dar aquela força. E sábado que vem a gente está aqui com qual assunto, professor? Então, a gente vai seguir Roma, né? Como eu falei no início da aula, não estava todo mundo aí, eu vou explicar novamente. Eu prefiro, é uma preferência minha, tá? Se vocês decidirem falar, não, poxa, mas por causa do horário, ou por causa do tempo que a gente tem para trabalhar, eu gostaria que você já adiantasse a história do Brasil. Eu prefiro seguir cronologicamente até as chamadas grandes navegações, tá? A gente tem alguns assuntos para trabalhar. A gente trabalha a Idade Média, fim da Idade Média, formação dos Estados modernos. Dentro da formação dos Estados modernos, a gente tem alguns assuntos, como a gente vai ter reforma, né, modernidade, né, reformas religiosas, reforma científica, né, a gente vai ver movimentos científicos, né, renascimento comercial, cultural, urbano. E depois disso, a gente já vai iniciar para a formação dos estados, que a gente fala da formação do estado inglês, francês e português, e da Espanha um pouquinho, e aí a gente inicia as grandes navegações. E aí eu prefiro iniciar Brasil. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente vai estar cronologicamente, a gente vai estar seguindo cronologicamente, para a gente ficar muito simples de entender Brasil, tá? Porque a gente vai ter aprendido os assuntos que são requisitos, vamos dizer assim, para entender Brasil. E depois a gente começa a ver a história do Brasil acompanhando junto com a história geral. Por exemplo, quando eu vou falar da Revolução Francesa, reformas liberais, né, que eu vou falar da independência do Brasil, eu vou estar falando em história geral de Congresso de Viena, de Revolução Liberal do Porto, que são assuntos que estão ali temporalmente muito próximos, então fica fácil de assimilar. Mas se vocês preferirem, eu posso adiantar Brasil também. E desse jeito vai ficar incrível pra galera, porque o Enem já é mês que vem, né? E o que acontece? A maioria da galera vai fazer o Enem também, cai muito essa parte da história antiga. Então vai Se vocês casar. quiserem, o que eu posso fazer? Como o Enem vai ser que dia? Eu não sei a data exata. Pô, pior que eu também não sei, eu acho que é final de novembro. Então, Dia se vocês quiserem, a galera, acho que todo mundo vai fazer Enem. Quem vai fazer Enem? Consegue levantar a mão aí para eu saber? Se uma grande parte for fazer o Enem, o que a gente pode fazer? Eu posso, ao invés de preparar uma aula de conteúdo, igual eu estou fazendo aqui,
seja, que eu vou trabalhar assuntos, eu pego uma série de questões, não sei, 1 hora, 2 horas, dá para a gente trabalhar umas 40 questões. E aí, o que eu faço? Eu vou resolvendo a questão, igual o gabarito comentado que eu botei lá, né? Que eu falo, essa questão é assim, a resposta é essa, por causa disso, e aí eu dou uma puxada, eu estico um pouco mais para dar um resumozinho daquele assunto. E aí eu pego variados assuntos, né? Eu pego desde Idade Média, Roma, Revolução Industrial, Revolução Francesa, Brasil, e aí a gente faz meio que um preparatório, né? Uma aulinha voltada para a prova, que aí a gente consegue abranger muitos temas, mas a gente só de forma resumida. Mas aí dá uma força Mas para dar aí o um gás senhor para. iria pular as outras aulas? Não, então eu pausaria, ao invés da gente ter a próxima. Não vou ver a data do Enem exata, mas no caso, o fim de semana anterior ao Enem. Aí a gente teria em vez de ter aquela aula, a Só gente para teria ficar numa isso. espécie de revisão. Isso. E aí na próxima Como eu não vou semana. fazer Enem, eu prefiro a revisão. A, a aula, no caso. Eu também não vou fazer Enem, então eu prefiro a aula. E, Então, professor, eu gostei muito da sua didática, de você começar temporal, porque como a gente estuda só pela internet, que não tem curso presencial, como a gente não pode pagar, não tem aquele negócio de noção cronológica de como eu ia estudar. Eu acho muito interessante isso. eu prefiro abordar assim, porque é justamente o meio de a pessoa nunca estudei história, nunca, não sei nada. E aí, trabalhando dessa forma cronológica, você consegue entender tudo, assim. É um método que eu comecei a usar já tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu comecei a adotar esse método. E em 2 turmas eu tive resultados muito positivos, assim, de pessoas que não sabiam nada, tá? Nada, assim, tipo, pessoas que não sabiam nem onde Roma ficava localizada e que no final do cronograma estava com conhecimento bem aprofundado de história, tanto geral quanto de Brasil em si. Muito bom, muito obrigada, tá? Então, como a galera preferiu, então a gente continua o cronograma, né? Se vê direitinho e me fala que eu posso fazer também. Se vocês quiserem, eu posso, ao invés da gente fazer uma aula expositiva, eu posso fazer uma revisão comentada, eu posto só no canal, aí a gente não tem aula aqui, porque aí eu não tenho a questão de ter que estar aqui fisicamente. Eu posso gravar quando eu tiver tempo, mando pro Eric e aí ele divulga para vocês. Fica melhor assim? Também é uma boa. Sim. Até porque, querendo ou não, mesmo a UERJ adiando, meio que a gente não tem muito tempo para trabalhar. Então, um sábado poderia fazer falta, né? Então, acho que seria uma boa isso. Eu Sim, seria gravar menos o o tempo que conteúdo. tiver, fazer uma revisão geral pro Enem, seria menos o conteúdo no caso, até porque a UERJ cobra mais a parte mais, entre aspas, mais atual, assim, da história. Uhum. Então, poderia faltar um assunto lá na frente, né? O que eu Então, acho seria melhor importantíssimo para a gente entender para o UERJ, que não pode faltar, vocês têm que entender, mas são assuntos grandes, é absolutismo e iluminismo. Não tem como, você tem que saber. É muito importante. Com certeza. Meu assunto favorito na história é a Revolução Francesa. Tô ansioso. Iluminismo, né? Tá. Eu tenho que ir, gente. Então a gente fecha aqui. Professor, eu vou falar com o celular, pelo celular da Ju, aí para ver a questão do videozinho. Aí, gente, a gente começa segunda-feira, tá? Com aquelas questões. Essa semana foi brabo pra mim. Beleza? Tá bom. Obrigado, gente. Foi um prazer, tá? Estar com vocês Valeu, aqui gente. hoje. Muito obrigado, professor. Tchau, tchau. Uma boa tarde.